Como implementar um organograma para a sua empresa não funcionar sem depender de você 100%? Esse é o gargalo que pode estar matando o seu negócio e jogando todo o seu lucro pelo ralo. E nessa aula eu vou te mostrar os principais erros que você comete, que faz a sua empresa ser 100% dependente de você e o caminho para corrigir esse problema. Mesmo que você não tenha conhecimento em gestão, mesmo que você esteja afogado no operacional do seu negócio, que você tenha uma sensação de que está estagnado, de que não está tendo resultado, que você está trabalhando muito e mesmo sem saber por onde começar. Se você é novo por aqui, muito prazer, eu sou Marcos Leal, administrador de empresas, consultor empresarial, professor de gestão e mentor de empresários. E eu ajudo donos e donas de empresas como você a organizar o seu negócio para que você tenha lucro em 90 dias, mesmo que hoje a sua empresa dependa 100% de você. E para você conseguir fazer ela crescer de maneira sustentável e lucrativa. E se você ainda não é inscrito nesse canal, se você não chegou aqui pela primeira vez, não é inscrito, então curte esse vídeo e também se inscreve no canal para que você possa receber as próximas atualizações, tá? Então vamos lá, o que a gente vai ver hoje por aqui? Primeiro, a gente vai entender por que a sua empresa depende de você. Segundo, a gente vai entender o que é uma estrutura de responsabilidade. E terceiro, como um organograma pode melhorar a responsabilidade dos seus colaboradores. Mas é o seguinte, para isso eu preciso fazer algumas considerações. E a primeira dessas considerações é, eu preciso que você seja honesto. Honesto com você, honesto com a sua empresa e com o futuro do seu negócio. E a minha segunda consideração é que você precisa estar disposto a sair do estado que você está, com uma empresa desorganizada, sem lucro, sem liberdade, para construir uma empresa que é verdadeiramente lucrativa, independente. Temos um acordo? Estamos fechados? Então vamos para a nossa aula de hoje. Para a gente poder construir uma empresa que não dependa 100% de você, é fundamental a gente entender o objetivo final da coisa, ou seja, o que realmente significa ser um empreendedor independente. Porque isso pode parecer, inclusive, bom demais para ser verdade, ou coisas que você vê só em grandes empresas, onde os donos nem pisam dentro dos negócios, mas isso é possível para qualquer empresa, para qualquer dono de empresa e para qualquer negócio independente do tamanho. Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é, o que é um empreendedor independente? Você já parou para pensar? Poxa, eu acredito que em algum momento da tua vida você já parou e pensou, cara, como eu queria ter uma empresa mais independente de mim, como eu queria ter mais tempo, como eu queria poder desfrutar mais, como eu queria que os meus colaboradores não dependessem tanto de mim. Então, uma empresa independente, um empreendedor independente é um empresário que construiu uma empresa que não depende dele de forma eficiente, que ela tem processos, que ela tem uma equipe capacitada, que ela permite que o negócio prospere sem a presença constante do dono. Então, esse é um empreendedor independente. É o tipo de pessoa que mesmo que ele não vá na empresa, a coisa acontece. Então, para pensar o seguinte, será que você gostaria de acordar numa quinta-feira, olhar para sua esposa, para o seu marido e dizer assim, vamos para a praia, vamos viajar? E a resposta ser, vamos, ao invés de ser, tá doido, tá maluca, eu não posso sair do meu negócio, eu não posso sair da empresa. Se a gente sair, tu sabe o que acontece, tu sabe que vai virar um caos. E vem aquele ditado em mente, né? Quando o gato sai, os ratos passeiam. Então, se a sua empresa tá cheia de ratos, e aqui eu não estou comparando, tá? Empregados com ratos, é só um ditado popular. Mas se quando você sai do seu negócio,
a empresa para de funcionar, os seus colaboradores param de fazer o que precisa e eles só fazem porque estão na sua presença, a gente precisa corrigir esse problema. Mas a gente precisa também entender o seguinte, tá? Porque alguns donos, alguns empreendedores não têm uma empresa independente, tá? E aí eu te digo que operar um negócio, tá? Principalmente se você não tem um organograma claro, pode trazer várias consequências para a tua empresa, tá? Principalmente para você como empresário. Então, sem essa ferramenta, o dono fica sobrecarregado. Você vai continuar sempre sobrecarregado e trazendo as responsabilidades para cima de você, te atrapalhando, por exemplo, na tomada de decisão do negócio e sempre tendo que resolver problemas sozinho. Isso é uma sensação, né, muito, muito ruim, né, que acaba sendo algo frustrante para você que se esforça tanto, que se dedica tanto para fazer o seu negócio acontecer. Mas existe uma coisa muito importante que a gente precisa entender que vai fazer uma grande diferença no fim das contas na hora de construir esse conhecimento hoje. Primeira coisa que eu vou trazer para você é o seguinte, é a diferença entre organograma, responsabilidades e cargo. Então, existe uma diferença. Qual que é a diferença entre organograma e responsabilidades? Tá? E também de cargos. Qual que é a diferença desses 3 pontos? Primeira coisa, quando a gente fala de um organograma, a gente está falando de uma estrutura, isso daqui é uma estrutura visual, tá? E ela representa basicamente, né? Ela representa basicamente cargos e funções, tá? Então, aqui, funções, ou muitas vezes ele representa também atividades, né? Então, aqui o organograma, a principal função dele é te mostrar de forma visual, né, como está representada a tua empresa, os cargos, as funções, as atividades, a estrutura visual. As responsabilidades já são outras coisas. As responsabilidades, e aí depois eu vou te explicar por que eu estou trazendo tudo isso daqui, as responsabilidades elas estão atreladas a algumas coisas. Primeiro, a expectativa e também aos resultados, tá? E isso tem a ver com o organograma, tá? As expectativas e os resultados são pontos de responsabilidade que têm a ver com o organograma. Isso, por exemplo, né, tá vinculado aqui, ó, aos cargos, né, às funções. E os cargos? O que são os cargos, né? Cargo é literalmente o nome para um grupo de funções, responsabilidades e também de processos. Então, isso aqui são cargos. Então, repare que as responsabilidades estão alinhadas com os cargos, com os processos e com as funções. E o ponto é que o seu organograma vai ser uma ferramenta para gerar
a clareza necessária desse processo para os seus colaboradores. Bom, qual que é a oportunidade do uso do organograma como uma ferramenta de delegação de responsabilidades? E por que usar organograma da maneira correta é uma oportunidade para o seu negócio? E aí você pode pensar assim, mas a minha empresa é pequena, isso é coisa de empresa grande. Veja bem, se você é uma empresa, e eu vou contar a minha história sobre isso, né? Eu, quando iniciei no empreendedorismo, eu era um empreendedor solo. Só que é o seguinte, mesmo sendo um empreendedor solo, eu também já fazia o meu próprio organograma. Marcos, mas como é que você vai fazer um organograma sendo sozinho, sem ter equipe, né, com uma empresa pequena? Porque o organograma não se trata só de pessoas. E eu vou te explicar isso na frente, principalmente para você entender que é por isso que a empresa depende de você. Então, aqui agora a gente vai entender o seguinte. Eu vou trazer exemplos para você, né, de pessoas que fizeram isso, de alunos do nosso programa Administrador de Resultado, que usaram o organograma para acabar com a dependência da empresa deles. E o primeiro exemplo é o exemplo do Bebeto. O Bebeto, nosso querido cliente da empresa Bebeto Motos, você pode até pesquisar no Instagram se você quiser, ele aplicou essa estratégia que eu estou te ensinando hoje dentro da empresa dele e ele conseguiu enxergar as lacunas que ele tinha na parte operacional da empresa dele e principalmente onde o tempo dele era mais valioso para trazer crescimento e resultado para o negócio dele. Exatamente igual o Gleison, da Gleison Store, que é outro cliente nosso que faz parte do nosso programa Administrador de Resultado, e ele, depois de construir o organograma, ele percebeu onde que ele estava centralizando as atividades dele, onde que ele estava centralizando as funções que eram possíveis de serem delegadas. E através da construção do organograma e aplicando essa ferramenta, ele conseguiu delegar e conseguiu liberar tempo para que ele pudesse fazer a empresa dele crescer e acabar com a dependência dos colaboradores. Mas aí você pode pensar o seguinte, Marcos, mas você me trouxe exemplos aqui que são de empreendedores que têm equipe. Eu não tenho uma equipe suficiente para isso. Bom, você pode não ter uma equipe suficiente para isso, mas você vai entender daqui a pouquinho, quando eu trouxer para você o jeito certo de aplicar essa estratégia dentro do seu negócio, que mesmo com uma equipe pequena, mesmo com pouca gente, você vai conseguir liberar tempo e tornar a tua empresa independente de você, mesmo com uma equipe pequena. Assim como o Daniel fez há um tempo atrás, né? Através da construção do organograma, ele conseguiu entender, inclusive, a complexidade do negócio dele através das funções e das atividades dele e do sócio e como dividir as responsabilidades para focar os esforços no crescimento da empresa. Então, mesmo que você tenha uma equipe pequena, mesmo que você não tenha equipe suficiente, digamos que você tem um sócio. E às vezes a tua dificuldade é justamente não saber como dividir as suas tarefas com o seu sócio, né? Então aqui a gente começa a entender por que esse ponto é importante e como isso vai te ajudar a libertar você da sua empresa, fazer com que ela não dependa mais de você, fazer com que ela rode totalmente independente de você para que você possa focar em fazer a sua empresa crescer, que é o mais importante. Mas é o seguinte, por que a maioria dos empresários estão sobrecarregados? Por que a maioria das pessoas estão apagando incêndio? Por que a empresa não anda para frente? Né? Isso aqui é justamente por não saber usar uma ferramenta tão simples como essa. Muitas vezes a gente pensa que usar um organograma, que trabalhar o organograma de uma empresa ou outras demais ferramentas, até que eu já ensinei por aqui, né, são ferramentas que você vai aplicar na grande empresa. E hoje o administrador de resultado existe justamente para mostrar para você que é dono de uma microempresa que é possível fazer gestão
com qualidade, com ferramentas para ter resultado e fazer a tua empresa crescer. E muita gente pode te falar, ah, mas gestão não faz empresa crescer, ah, mas se a empresa não tiver venda, não tem gestão. Olha, eu vou te dizer, se você não tem gestão, não tem tempo, não tem venda, não tem processo, não tem lucro. E aí as pessoas falam, ah, mas se não vender, não tem o que administrar. Tenho que administrar. E você tem que fazer o seu papel como gestor do seu negócio, como gestor da sua empresa, que é o responsável pelo crescimento. Então você precisa se municiar desde o início do seu negócio com ferramentas justamente para fazer a tua empresa crescer com qualidade, com gestão, com sustentabilidade, sem problemas, sem caos. Porque, venhamos e convenhamos, se a tua empresa não dá resultado, se a tua empresa não cresce, se a tua empresa não dá lucro, é como se você fosse CLT, cheio de BO, cheio de problema dentro da sua própria empresa. Você concorda? Então seria muito melhor você fechar e trabalhar para alguém. Você ia ter os mesmos, receber o mesmo salário que você provavelmente recebe, só que sem toda a dor de cabeça, preocupação e responsabilidade que você tem como empreendedor. Então empresa é para dar lucro, empresa é para crescer, empresa é para dar resultado, tá? E a gente está aqui justamente para te ajudar nesse processo. O organograma, ele não é só um desenho, tá? O organograma, ele é um mapa de responsabilidade que organiza a tua empresa, que te dá autonomia, né? Que liberta você das necessidades de decidir tudo sozinho. Então, quando você está montando um organograma para a tua empresa, você está literalmente construindo a sua liberdade, tá? Então, é sobre isso que a gente vai falar aqui hoje. Quando eu construo o organograma da minha empresa, tá? O teu organograma é também liberdade, tá? Então, o teu organograma é liberdade, tá certo? Então, ó, eu vou te falar agora de oportunidades que poucas pessoas enxergam. Bom, então por que essa oportunidade é uma oportunidade que poucas pessoas enxergam? Você só vai conseguir sair do operacional da tua empresa quando você tiver uma estrutura que deixe a tua empresa onde você coloque cada pessoa, tá? Aqui, ó, a gente estava falando de cargos, né? E principalmente, você vai colocar cada pessoa no seu lugar, tá? Então, cada pessoa tem o seu próprio processo, cada pessoa tem a sua própria atividade, né? Cada pessoa tem a sua própria responsabilidade. Então, quando você coloca cada pessoa em cada lugar certinho, você consegue estruturar isso para que você construa a sua liberdade. E o organograma é o primeiro passo para essa estrutura. Então vamos lá, tá? Assim, é um organograma de maneira simples. Ele mostra as funcionalidades que você precisa, né? As funcionalidades da sua empresa, os cargos, a hierarquia, mas ele também mostra a responsabilidade. Então, quando eu estou falando de um organograma aqui, ó, tá? Eu vou trazer um exemplo aqui. Esse aqui é um organograma. Então, eu, além de trazer, né, os meus departamentos, eu trago também as funções, né? Mas eu também trago a hierarquia, que é muito importante, tá? E principalmente um ponto onde as pessoas acabam errando muito, tá? Quanto maior a minha hierarquia, eu tenho mais responsabilidade. Quanto menor a minha hierarquia, menor a minha responsabilidade. Isso não significa que se eu tenho pouca responsabilidade, eu posso errar, eu posso fazer menos, eu posso contribuir menos.
Não. Na verdade, cada ponto tem a sua própria responsabilidade. Porém, quem está aqui é responsável pelas responsabilidades das outras pessoas. Então pensa, né? Se você parar para pensar, por exemplo, num departamento de marketing, né? Eu tenho aqui, ó, eu tenho o diretor de marketing. Aí aqui eu tenho o gestor de tráfego, aqui eu tenho o social media e aqui eu tenho um editor de vídeo. Cara, se der um problema de marketing, é essa pessoa aqui, ó. É esse cara aqui que vai ter que bancar a responsabilidade pelo erro de todo mundo. Por quê? Quanto maior a minha posição na hierarquia, maior a minha responsabilidade. Quanto menor a minha posição na hierarquia, menor a minha responsabilidade. Mas não significa que se eu estou abaixo na hierarquia, eu não tenho responsabilidade. Ao contrário, eu tenho. Só que a minha responsabilidade está atrelada à minha atividade, enquanto a responsabilidade de um cargo elevado está ligado a todas as atividades descritas para quem são subordinadas aquelas pessoas. Então, beleza. Agora que você entendeu por que o organograma é a grande oportunidade, isso daqui, ó, isso daqui é uma oportunidade. Você pode até pensar assim, ó, eu não sei por onde começar a fazer isso. Eu não sei fazer, eu não sei por onde começar. Tudo bem, você me convenceu, Marcos. É importante e eu preciso de organograma para sair do operacional da minha empresa, para a empresa não depender de mim. Beleza, o que eu faço? Agora que você entendeu, você vai precisar entender o seguinte: como aplicar o organograma dentro da sua empresa. E você precisa entender que o organograma é como um projeto arquitetônico. Quando a gente vai construir uma casa, né, eu vou fazer um exemplo aqui. Digamos que você tem um terreno e você vai construir a sua casa. Então você procura o arquiteto e o arquiteto vai dizer, bom, aqui é o portão da garagem, e só para deixar claro que eu não sou arquiteto, tá? Então eu vou desenhar o que mais ou menos eu acredito que poderia ser uma casa. Então, aí aqui eu tenho a entrada, né, a parede do quarto. Aí aqui, por exemplo, eu tenho uma sala. E aí eu vou dizer que eu quero um corredor, né? Aí, por exemplo, eu vou dizer que eu quero uma área de fundo também. Então aqui eu já faço uma parede. E aqui, por exemplo, vai ser uma cozinha, né? Então eu estou desenhando, mapeando a minha casa. Aí eu vou dizer, eu quero um quarto aqui, outro aqui e outro aqui, né? Então aqui, por exemplo, eu tenho uma porta, né? Aqui eu tenho, sei lá, um corredor, né? Aqui, sei lá, eu tenho uma parede, e aí eu vou desenhando a minha casa. Eu vou colocando porta, aqui tem uma janela. Então, o que eu estou fazendo aqui? Muito mal, inclusive, né? Eu estou desenhando um projeto arquitetônico de uma casa. É assim que você desenha o organograma da sua empresa. Você vai mapear exatamente o que você tem ou o que você quer dentro do seu negócio, para que você possa, inclusive, alocar aqui, ó, as responsabilidades de cada departamento. Então eu vou lá e digo assim, ó, o meu editor de vídeo tem X, Y e Z responsabilidades, tá? Então aqui eu começo a atribuir as responsabilidades, assim como eu consigo atribuir uma porta, uma janela, né, um portão de garagem, uma área de cozinha. Ou seja, eu estou trazendo os elementos de uma forma visual e representativa para que eu possa enxergar a casa, assim como o organograma traz para você enxergar a sua empresa também. E aí, além disso, tá?
Além disso, e eu gosto de explicar de duas maneiras. E se você entendeu esse conceito, imagina que a junção, lembra que eu te falei sobre organograma, responsabilidades e cargos? É como se fosse um jogo de xadrez, onde cada peça tem o seu lugar, tem a sua responsabilidade, o seu movimento e o seu cargo. As peças não são iguais, elas têm movimentos diferentes, ações diferentes, responsabilidades diferentes, cargos diferentes, assim como na sua empresa. Então agora eu vou te dizer, a gente vai começar falando sobre o jeito errado de implementar um organograma dentro da empresa. E qual que é o jeito errado, Marcos? Porque eu já entendi, você já trouxe para mim, né? Você já falou que eu tenho que fazer o organograma, que tem o jeito certo, né? Que o organograma vai me tirar da dependência da empresa, que o organograma vai trazer de forma visual as responsabilidades, os cargos, as funções e vai. Mas quando que as pessoas erram, né? Aqui, ó, erros comuns. Como que as pessoas mais erram na hora de construir um organograma? O pessoal erra principalmente, tá? Principalmente quando ela quer colocar lá no organograma dela, ela começa, né? CEO, não sabe nem o que significa, né? Aí coloca aqui, diretor financeiro. E começa, diretor financeiro, CEO, não sei o que, tal. Só que isso não faz sentido para a realidade da empresa. Então isso aqui, ó, você tem CEO? Primeiro, você sabe o que significa CEO? Porque tem gente que vai lá na bio do Instagram e coloca CEO, não sei o que lá, mas não sabe nem o que significa CEO, né? Então coloca diretor financeiro, mas não sabe o que significa, né? Não sabe o tamanho ou o poder do cargo. Então esse é o primeiro erro, tá? Essa é a forma errada de você fazer o seu organograma. Também, outro erro bastante comum que as pessoas cometem na hora de criar o organograma é você criar o organograma assim, ó, e coloca aqui, ó, Marcos, aí vem aqui, aí bota aqui fulano, ciclano, beltrano. Não é também o nome da pessoa. E se essa pessoa sair? Tá? Isso daqui também está errado, tá? Outra coisa que você comete como erro, você vai lá e desenha e não conecta isso com a rotina. Você não conecta isso com os processos do dia a dia. Aí você estrutura um organograma que na verdade não faz sentido nenhum com a operação da sua empresa, tá? Você constrói um organograma que, meu Deus, parece coisa da Apple, da Google, empresas gigantes, que não tem nada a ver com a tua operação, tá? Então, e aí o último erro, fazer o organograma só para dizer que eu tenho. Só para dizer que tem. Só que você não usa. Não usa ou não atualiza, tá? Então sabe o que acontece? Ele fica obsoleto. Organograma precisa ser revisitado sempre, atualizado sempre, melhorado sempre, tá? Isso é o que vai fazer a diferença no jogo do seu negócio. Mas, qual que é o resultado? O resultado é o seguinte, você fez um monte de coisa, você foi lá com preguiça, pegou na internet, fez um monte de coisa que não te serve para nada. E a equipe continua desengajada, confusa, sem saber das responsabilidades e principalmente, ó, 100%
dependente. Esse é o resultado. Uma equipe 100% dependente de você. Agora, qual que é o jeito certo? Qual que é a maneira certa, tá? Certo de aplicar? Qual que é o jeito certo de aplicar? Qual que é o caminho? Por onde eu começo? Né? Como eu faço para ter clareza disso e começar a aplicar dentro da minha empresa? Tá? Quem faz o quê? Ó, principalmente, começa por aqui, ó. Começa por aqui. Quem faz o quê? Quem faz o quê? Tá? Você olha o que está faltando, tá? Você pode pensar também, né? O que fica para mim. Então aqui agora você começa a analisar quem faz o que dentro da tua empresa, o que está faltando ser feito, o que eu faço, ó, isso daqui é o grande eu, o dono, o que eu faço? Por quê? Porque você precisa começar primeiro diagnosticando como está a estrutura da sua empresa, tá? Então, ó, esse é o primeiro grande passo que você tem que ter, tá? Então, para a gente começar a fazer isso do jeito certo, tá? Você vai fazer o seguinte. Você vai começar comece pelas áreas da sua empresa. Então lista lá quais são as áreas que você tem. Vendas, marketing, financeiro, sei lá, produção, entrega. Aí você vai ver, né? O que você tem, quais são as áreas da tua empresa, tá? E depois que você mapeou as áreas, você vai começar a mapear outra coisa muito importante. Depois disso, você vai estabelecer as funções de cada área. Quais são as funções de cada área, certo? Então, mesmo que uma pessoa ela faça duas áreas, quais são as funções? Ou seja, quais são as atividades, né, que você vai ter dentro desse organograma? Aí aqui eu começo por aqui. Eu começo fazendo o diagnóstico e depois eu começo analisando a minha empresa, olhando para cada área, olhando para as funções. Depois disso, eu começo a listar quais as responsabilidades, tá? Quais as responsabilidades e objetivos de cada uma das funções em cada uma das áreas. Aí você vai começar a entender. Aí você vai começar a ver onde as coisas estão dependentes de você, onde que a tua empresa depende, onde que as pessoas não entregam, onde que as pessoas não têm responsabilidade. E aí a gente começa a caminhar na construção. Por quê? Porque isso daqui vai mostrar para você algumas coisas, tá? Primeiro, quem está sobrecarregado. Tá? Quem está sobrecarregado. E depois ele vai te mostrar quem pode assumir mais funções. Tá?
Então, você vai começar a perceber que, pô, fulano tem muitas coisas, fulano faz muitas coisas, mas ciclano não faz. Então, eu posso designar uma parte desse trabalho para ciclano e eu posso melhorar, tá? O organograma, ele vai te servir, inclusive, ele serve para você fazer reuniões, para mostrar elementos até mesmo sobre produtividade. Então, quanto que a minha empresa está produtiva? Quanto que os meus colaboradores estão produtivos? Tá? Isso vai te ajudar muito. Então, para você fazer isso daqui da maneira certa, eu vou trazer um macete para você começar a construir o teu organograma. Tá? Vou trazer um passo a passo aqui. O primeiro passo, tá? Você vai literalmente pegar uma folha de caderno e vai fazer isso aqui, ó. Você vai fazer quatro espaços, tá? Aí aqui eu vou colocar, ó. Aqui eu vou colocar, ó, vendas, vou colocar vendas e marketing. Aqui eu vou colocar operações, né? Aqui operações ou entrega. Aqui eu vou colocar financeiro e administrativo. E aqui eu vou colocar liderança e estratégia. Aí agora, qual que é o próximo passo? Você vai começar a anotar o seguinte, tá? Você vai começar a anotar o seguinte. Aqui, ó. Quais são as tarefas? Quais são as tarefas? Tá? Aqui, ó. Em cada um, tá? Você vai anotar quem faz o quê? Quem faz, tá? Você vai anotar quem poderia fazer. Então aqui a gente já começa a melhorar, tá? Por quê? Porque você já vai começar a olhar para a tua empresa, já vai começar a estruturar teu organograma, você já vai começar a pensar nas mudanças que você pode fazer e principalmente, pô, qual é a tarefa? Por exemplo, vamos dizer que é o post do Instagram. Quem faz? Eu. Quem poderia fazer? Fulano. Para quê? Para que você possa começar um processo de delegação. Tá? Então aqui você começa um processo de delegação e começa a melhorar a tua libertação e fazer com que a empresa não dependa de você, tá? Então esse é o mapeamento inicial do teu organograma e ele vai te revelar quais são as funções, principalmente que estão concentradas em você, tá? E aí isso mostra por onde você deve começar e o que você deve fazer, quais ações você deve tomar para corrigir esses problemas e gerar mais resultado. Agora, passado tudo isso, fala para mim, quanto que isso mudou a tua visão sobre a sua empresa e sobre o quanto você está preso e que, de fato, isso pode gerar as responsabilidades para os seus colaboradores para que a sua empresa não dependa só de você. Essa aula foi justamente para você entender por que a sua empresa depende de você, como você pode acabar com essa dependência e começando com uma ferramenta simples, usando um organograma, uma ferramenta base do processo de gestão, mesmo que a tua empresa não seja uma empresa grande, mesmo que a sua empresa seja uma empresa pequena, tá? Então, ó, agora eu é que te peço, se essa aula te ajudou, eu quero que você compartilhe com outros empresários, quero que você compartilhe com outras pessoas, quero que você compartilhe com pessoas que você conhece, que você sabe que esse material vai ajudar elas também, tá? Então, é o seguinte, essa foi a nossa aula de hoje sobre como o organograma pode te ajudar a fazer com que a sua empresa não dependa 100% de você.
Esse é o episódio número 37 do nosso programa Gestão na Prática e eu te espero na próxima semana. Um grande abraço.